Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente, seu programa de toda quinta-feira. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que todo mundo conhece, e vamos abordar um assunto muito peculiar, muito importante, muito necessário, muito esclarecedor, porque nós vamos falar sobre amor, e nós vamos falar sobre amor universal. Muito se fala sobre amor. E, particularmente, eu também, claro, já falei muito sobre o amor, já escrevi sobre ele, mas hoje eu concluo que amor não se fala, o amor se expressa. Então, a gente tentar definir o amor é muita ousadia, considero eu. Mas, como a gente tem visto esses tipos de amor que todo mundo fala, boca fora, os esotéricos e os exotéricos falam de amor universal, de amor incondicional, e com certeza 99% deles não sabem o que estão falando. Eu havia escrito alguns livros, entre os quais, num deles eu dizia, numa inspiração que eu tive antes de voltar para a Grécia, em 1996, onde eu falava que eu já tive algumas vezes espasmos de amor incondicional. Por que eu disse que espasmos de amor incondicional? Porque foram situações, foram sentimentos que eu jamais havia sentido e que eu achei que eu não seria capaz de suportar aquele tipo de sentimento que eu tinha pela humanidade, pelas pessoas, pelas coisas. Eu acho que isso aí deve ser parecido um pouquinho com o amor universal, o amor incondicional, aquele amor que realmente não se condiciona a nada. E isso não é fácil alguém vivenciar esse tipo de amor. Pelo menos eu confesso aqui que é uma coisa, é uma energia que acho que meu corpo ainda não suporta. Acho, não sei. Por isso que eu disse o acho. Mas é um tema importantíssimo e que nós temos que esclarecer. Por quê? A coisa mais simples, a coisa mais fácil que se fala hoje, oi, eu te amo, oi, amor. E o que significa isso? Isso aí tem alguma validade? De onde vem isso? Que tipo de amor é esse? E que tipo de diferença existe entre esse amor carnal, que a gente fala, passional, do amor universal, do amor cósmico, do amor incondicional, do amor que dizem que é o amor de Deus, né? Esse ser que nós definimos como, demos o nome dele de Deus, na falta de uma definição melhor, e todo mundo define que Deus é amor. Se Deus é amor, o que é esse tipo de amor? E ninguém melhor para falar sobre isso nessa série que a gente já vem desde 28 de setembro de 2005. Eu sempre reitero e sempre lembro e sempre vou continuar lembrando de 28 de setembro de 2005, então habituem-se, porque é uma data realmente muito especial quando nós iniciamos esse processo e quando um outro processo também se iniciou, que já vem de muitos e muitos tempos, né? Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que nosso amigo, querido irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, A única coisa que daí você fala assim muito bem no início é só escolhemos em uma parte quando você fala assim, ninguém melhor para falar sobre isso. Mas, você me indica alguém melhor ou não? Isso é uma expressão, eu podia indicar. Isso é força de expressão, realmente. Assim. Isso é uma expressão do amor universal. Então, não, mas realmente aqui, isso eu posso garantir, tem mais irmãos aqui hoje dentro do nosso estúdio, é um prazer sempre recebê-los, e o que a gente passa aqui nessa uma hora, entre câmera, entre técnica, entre todas as pessoas que estão aqui dentro, realmente é um outro tipo de energia do que está aí fora. E a que está na sua casa nesse momento é igualzinha a que está conosco aqui. Então, isso já é um indício, é um espasmo que eu chamo desse grande amor que nós estamos e vamos começar a falar hoje. Muito certo. Não vai falar mais? Eu não, chego. É bom ouvir você. Boa noite a todos. Grego, boa noite quem está aqui. É muito bom estar de volta. 15 dias demora para passar. Com certeza. Eu queria mandar um abraço a todas as pessoas, todos os seres humanos, mas em especial para um. Essa semana eu estava indo para estacionar ali na casa do Barão. Eu não sabia se tinha elevador no andar de cima. Aí, então, parei na casinha ali do pessoal que cuida do acesso ao estacionamento, que eu nunca tinha ido, e perguntei se tinha, né? Aí ele me falou assim, não tem, só tal. Aí, quando eu ia passando, ele estava chovendo, né?
Daí o rapaz que cuida lá dentro, daí ele assim, você não vai lá no programa do grego? Eu disse assim, vou. Ele disse assim, eu conheci você pela voz, eu vejo, né? Que Daí, bacana não, e isso, ele né? falou assim, não, e é uma honra te conhecer, né? Daí eu falei para ele, não, desculpa, mas a honra é minha, né? Em conhecer alguém que dedica um tempo da vida para escutar a Pra opinião nos dos ver outros na sobre o que a gente quinta-feira. acha que é a verdade, né? Então, e aí, desculpe, eu não perguntei teu nome, mas foi uma honra te conhecer, né? Ser humano sem nome que trabalha na entrada do estacionamento da Casa do Barão, né? Então, um forte abraço para você. Você falou uma coisa agora de início, que você não sabe se o corpo aguentaria. Perfeitamente. Não aceitar que o amor universal existe em sua plenitude em cada um de nós é negar a própria existência, né? O que acontece é que a gente não sabe administrar as variantes, né, da degradação do amor universal em cada um, dependendo de como é que está o astral, como é que está o karma, como é que está o dia a dia, como é que está a vida, né, nesse período que a gente chama de existência. Então, isso é que causa impactos. Hoje eu estava no horário do meio-dia, aqui na praça aqui perto, né? E aí estava uma brisa assim, uma brisa bem boa. E aí eu estava pensando assim, o porquê que as pessoas, deixa eu dizer por que eu estou falando isso, é que as pessoas têm um dito popular que tem, não coloca a criança no vento que faz mal. Por que as pessoas têm medo do vento, né? Quando o vento, na verdade, ele é prana, né? Ele é vayu, ele é vida, é vitalidade, né? É a própria expressão, é o próprio pulso do sol oculto, né? Que se move dando vida, dando existência para todos os seres, né? É porque, na verdade, é aquela questão da deterioração, da degradação, da interpretação de um dito popular. O medo do vento, né, não é o medo do vento físico, é o medo do vento do astral, e tem a ver com o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Porque quando o Vayu se move no astral, né, Vayu, como se fosse o espírito do vento, quando ele se move no astral, né, aí ele se move e ele alimenta todos os seres da mesma forma que nos alimenta o ar. E quando alimenta esses seres, dependendo da temperatura com que o Vayu é movido, com que esse movimento é feito no astral, ele dá alento, ele levanta, ele reaviva, revitaliza, às vezes seres que a gente não deseja. E como é que esse vento de Vayu, como é que esse ar se move no astral a ponto de a gente perder o controle? Aí é questão das emoções. Então, a adrenalina, a paixão intensa, esse tipo de coisa, então, move os ventos de Vayu, e aí quando se move, todo mundo respira. Todo mundo quem? Aqueles que estão em você, que estão em mim, que estão em cada um de nós, que a gente nem sabe que existe, né? Então, quando esses se reanimam, quando esses se revitalizam, eles tendem a se manifestar. Tendem a se manifestar de que maneira? Aí vem as graduações do amor, né? Então, desde o amor universal, né, que seria a contemplação, a vivenciação do amor universal, seria simplesmente olhar. Não teria palavras para descrever. Então, esse seria o máximo, né? Aí vem, descendo na escala da vivenciação humana, até os desejos mais intensos, né? Que seria o mais baixo na escala, na projeção do amor dentro da existência. E quanto mais denso, quanto mais baixo, né, o sentimento, ou o amor, ou a paixão dentro do plano astral, mais ele consome vitalidade e mais força ele tem para provocar e para fazer ruído no entorno. Então, se você tem uma paixão muito intensa, ela te despende tal quantidade de vitalidade e ela se mascara de amor. Aí, então você fala assim, eu amo aquela criatura. Não, você não ama aquela criatura. Você está apaixonado pela criatura. E, na verdade, não é que você está apaixonado pelaquela criatura, é que um conjunto de seres, né, de elementais que existiam em você potencialmente, entrelaçados por alguma razão qualquer, que pode ser karma ou não, se fixa naquela criatura, e aí, quando se fixa, há uma transferência, né, de temperatura, de Vayu, e aí, quando há transferência de temperatura, aí se altera
o meio e começa a ver o entrelaçamento kármico, começa a ver o entrelaçamento em todos os planos com aquele outro ser. No momento que acontece isso, daí você projeta essa mudança de temperatura naquela existência. Quando projeta naquela existência, todas as expectativas começam a ser vitalizadas. Então, você olha para aquela pessoa e fala assim, não, aquela pessoa é a que eu mais vou amar, que eu vou ser feliz, que eu vou viver muito, que eu vou ter filho, que eu vou querer, que eu vou desejar, a gente vai se dar bem. Então, todos os desejos, todos os elementos, os elementais entrelaçados que são as emoções, né, que existem em cada um, elas instantaneamente se dirigem para o ponto, né, onde o ar é mais quente e mais agitado. Para quê? Para se alimentar. Então, dá a impressão que a paixão, ela alimenta todos os desejos que a gente tem, até os mais ocultos, né? E aí, por isso que torna a paixão tão forte e tão destruidora do ponto de vista de vitalidade. Por quê? O foco da consciência, ele só consegue estar em um plano cada vez. Quando eu foco a consciência na realização de uma paixão, né, com a mais absoluta certeza, a razão, a lógica, né, a intuição, a abstração, tudo isso deixa de existir. Por quê? Porque não há vida para alimentar isso. Você não consegue alimentar ao mesmo tempo uma paixão intensa e uma lógica coerente, uma intuição divina ou alguma coisa do gênero. Uma coisa só funciona cada vez. Ela tem até um nome, né? Que geralmente eles dizem é uma paixão cega, né? E realmente é no pé da letra mesmo. Cega do né? ponto de vista de sem lógico, né? Na interpretação acadêmica. E cega porque a paixão, ela não é um ser, ela é um conglomerado, e o conglomerado ele não tem direção, né? Ele só tende só a se alimentar, né? E aí vão se alimentar nos lugares onde mais dói, né? Que é no baço e no timo. Né? Mas somatiza no corpo físico nessas regiões. Não, roubo de energia, né? Vamos trazer o que é o Perda de somatizar, energia. né? Eles se alimentam, né, vitalmente do baço e do timo, né? E é uma coisa muito interessante porque no baço você tem a base, né, que alimenta o amor passional, a paixão em si. E no timo você tem o próprio berço da Mãe Divina, o amor universal. Então, o lugar onde no ser humano se assenta o amor universal é no coração, só que não é no coração, é no timo, né? É Que no o timo timo, exato, já abraça o falamos disso coração. aqui. Aí, então, a paixão, ela se alimenta desses dois locais. Em se alimentando desses dois locais, ela desabilita o fluxo de vitalidade no sistema glandular e, por decorrência, todo o processo fica comprometido, assim, desde a pineal, da pituitária, suprarrenal, o próprio baço, todos eles ficam voltados para uma única função, alimentar aquela criatura. Como é que se transmuta, se é que isso é possível, paixão em amor? Transformar uma paixão em amor. Como é que você consegue, ou não se transforma, ou não tem isso? É uma consciência e aí você começa com outro tipo de sentimento. Não, isso é impossível. São mundos distintos. Totalmente distintos. Sim. Então, vamos explicar o que é o amor universal. Quando vai haver a manifestação, daí então há a polarização em duas forças básicas, né, que seria o Forhat e Kundalini, dois aspectos, né, masculino e feminino. E são densidades da mesma força, são polos da mesma força, né? É como se a gente pode dizer que é fogo, né, e outro é eletricidade. E o amor universal, né, ele é responsável por um plano inteiro. Então, lembra que a gente conversou aqui várias vezes? Então, a gente tem o plano mais denso, que é o plano físico. Quem anima o plano físico, mantém o conceito de vida, é o plano vital. O plano vital, por sua vez, está entrelaçado, alimentando o plano astral. Depois do plano astral, nós temos o plano astral, o plano das emoções, né? Depois do plano astral, a gente tem o plano da mente concreta, né, que é o conhecimento acadêmico, é a lógica, esse tipo de coisa. O conjunto astral e mente concreta dá o que a gente conceitua como alma, e a alma é finita, né? A criatura nasce sem alma, depois que a criatura morre, essa alma ela vai ser sublimada, a não ser que esteja em tal estágio que ela, com o veículo seja preservado. Então, depois da mente concreta, eu tenho a mente abstrata, né? Que seria Budi, e depois eu tenho Atman. Atman é o princípio único e indivisível, né? Assim, nosso próprio laço com o eterno, com o todo, né? Com o sol oculto, com o que se queira, que não me se queira dar. Brahma, Deus, né? Qualquer um que se queira.
Quando isso se divide, quando desce, o primeiro plano, né, que é estabilizado, que é criado antes da própria criação da matéria, é o plano que se chama de búdico. Quando o mundo começou, quando a história começou, já que você veio de lá de cima, o amor veio junto? Não sei se a pergunta é pertinente, é isso que você vai falar? Ver como é que é a coisa. Como casa a coisa, né? Que você perguntou o que eu estava falando, né? O que ia ser falado na sequência. É porque, assim, e é uma coisa muito interessante, porque quando acontece a própria plasmação do que vai vir a ser a matéria, a base do que vai vir a ser a matéria, a base que permite que os átomos primordiais se entrelacem para depois, mais lá na frente, né, numa escala de 1 para 49, gerar o átomo que a gente conhece como átomo físico. Então, lá na segunda aglutinação de átomos para formar a base do que vai vir a ser a matéria, a base desse processo é o amor universal, é o plano búdico. Né? Então, eu tenho o Atman, o plano búdico, né? Aí depois eu tenho Mana superior, que é a mente abstrata, e depois então desce para a mente concreta. Uma vez estabilizado, uma vez criado, né, o plano búdico, e o criar um plano, imagina o seguinte, criar um plano é pegar toda uma massa cósmica universal e dar inteligência para esse plano e manter esse plano coeso. E como é que isso é feito? Através de uma eletricidade especializadíssima, né, rarefeita, que é a própria expressão do amor divino. Então, o amor ele se expressa, né, através de uma eletricidade que é a Forrat, e ele cria um plano inteiro que é o plano búdico. Né? Aí por isso que fala que o plano búdico, o plano azul, é o plano da mãe divina, é o plano da mãe universal. Poderíamos dizer universal. Que o amor é feminino? O amor é feminino. É feminino? O amor mas só que veja que vai ser muito interessante. Então eu tenho Atman, aí Budi, que daí é o plano búdico, né, que daí é feita toda a plasmação à base do que vai vir a ser a matéria. Aí depois então isso se aglutina e eu crio o plano da mente abstrato, que para a gente ainda não faz parte da nossa rotina. Depois essa mente abstrata ela vai se condensar e vai criar a mente concreta. A mente concreta se condensa e vai criar o plano astral. O plano astral se condensa, vai criar o plano vital se condensa e é o que nós vemos hoje. Então, dentro de cada átomo que nós temos, plano físico, existe também um átomo do vital. E existe um átomo do astral, e da mente concreta, e da mente abstrata, e todos eles são mantidos coesos, entrelaçados, e no conceito de vida, por uma única força, Forrat, eletricidade básica, primordial, que é a expressão física do próprio amor universal, que é o corpo cósmico da Mãe Divina. Então, a própria existência da vida é uma dádiva do amor universal. Todo o conceito de vida é uma dádiva do amor universal. Por isso que eu te disse, negar que o amor universal possa existir e se manifestar integralmente em cada um de nós é negar a própria existência. Não existe como, é impossível isso. Mas veja uma coisa muito interessante. Então, qualquer ser vivo, né, qualquer ser vivo em qualquer plano, visível, invisível, interessa qual seja, ele é mantido baseado, né, nos conceitos de Forrat Kundalini. Então, o que anima aquilo, né, a parte de polarização, é o amor universal, é a presença da Mãe Divina. E o amor universal é consciência pura, é uma centelha, assim, é o azul, é a faísca azul, que é consciência pura e que mantém a vida coesa. Né? Aí, essa mesa tem em si Forrat, porque senão não existiria. O átomo da minha pele tem em mim Forrat, amor universal, senão não existiria. A minha paixão mais intensa tem em si Forrat, senão não existiria. O meu elemental mais oculto tem nele Forrat, porque senão ele não existiria. E, a contrapartida, o meu pensamento abstrato mais elevado, né, o nosso trabalho em função da lei, tem em si e é mantido vivo em função de Forrat. O que acontece então? Você pode perguntar. Não, eu quero perguntar o seguinte, você falou, pim, deu aqui. Se a paixão é algo desgastante, como é que pode ter Forrat? Viu que eu sabia que você ia perguntar? Claro. Então, assim, e aí vem uma questão, e por isso que a gente fala assim que amor de mãe não tem limite. Não é que o amor da mãe humana não tem limite, tem limite humano, porque todo amor humanizado ele é limitado em si. Ele é uma força vital como outra qualquer, se limita no plano, não é? O único amor
né, de mãe, que é ilimitado, é o amor da mãe universal, da mãe divina. Por quê? Que Porque não tem nada a ver com a mãe religiosa, né? Não. A mãe divina, é bom a gente enfocar isso aqui A mãe também. divina é o nome que a gente dá para Alamirá. É a Isto. contraparte do Isso é planetário, é a expressão do amor universal, antropomorfizado ou não, e que se dá para permitir a própria existência da matéria cósmica. É a maior doação. E aí o que acontece? Diz assim, que o amor de mãe não tem limite, nesse caso, pelo seguinte: o amor universal do plano búdico, ele é usado para alimentar, forrata é usado para alimentar até o elemental mais denso. E aí então fica a consciência pura, a própria divindade, dando vida a um elemental mais denso possível, criado pela humanidade, que só existe para causar o que a gente conceitua como mal. E a Mãe Divina e o amor universal em aquele elemental, o alimenta conscientemente, esperando que ele adquira consciência. Mas enquanto ele não adquire consciência, ela só faz o que lhe é permitido fazer, dar a vida, né? Da demonstração máxima de amor, onde o próprio amor dá a vida para aqueles seres que são contrários à propagação do próprio amor universal. É, porque você vê que uma paixão ela é temporária. Porque ninguém aguenta? Ninguém aguenta e talvez seja porque tenha o forrate dentro, que é o... Não acontece que porque... ele é um transmutador desse tipo de... Grego, não, porque assim, se fosse assim, no final de cada paixão eu teria um iniciado. E na verdade, no final de cada paixão você tem um decepcionado. Né? Isso é. Assim, a paixão quando ela acaba, que assim, quando ela sacia os elementais entrelaçados, né? Aí vem o que se conceitua como desilusão. Geralmente. Né? Sim, mas só que você só fica desiludido se você tivesse iludido antes. E por isso que diz que a paixão é cega. Porque quando você não está iludido, você está vendo alguma coisa vê você de volta. No caso da paixão, ela não vê nada. Você passa a não ver nada. Por quê? Fixa, né? Porque toda a tua vitalidade está direcionada para uma única coisa. A existência em si, a evolução, no conceito que a gente tem conversado aqui, o aprendizado, a vivenciação, a preparação, o trabalho físico da lei, ele tem uma função muito básica, que é transformar o amor passional em amor universal. Como? Esse? Não, isso é tranquilo. O amor passional, ele é um oposto do amor universal. Primeiro que ele é alimentado pelo amor universal. Né? E segundo que ele é um amor, só que é um amor humanamente degradado. Né? E por que ele é? É por causa disso, porque um artifício de existência faz com que projete-se em determinada pessoa a resolução e a alimentação de todos os elementais e todos os desejos que há em cada um de nós. E isso não é verdade, porque não existe isso. Porque o máximo da alimentação, o máximo do caminho que um elemental, que um desejo que está em cada um de nós pode chegar, aí sim, é a sublimação, é a consciência. Né? Só que daí isso não vem através do alimento na horizontal, né? O ar de Vayu que a gente falou de início. Esse alimento essa conscientização do elemental, ela vem de cima para baixo. Porque quando eu consigo ter um corpo físico equilibrado, então ele se harmoniza com o vital e eu tenho um corpo físico vitalizado, vida mais longa com qualidade de vida. Quando eu tenho um vital equilibrado, eu tenho um vital entrelaçado com o astral, um vital já emotivo, emocional, quer dizer, um vital já em direção à consciência. Quando eu tenho daí um astral vitalizado e entrelaçado com a consciência, eu passo a ter já uma emoção consciente, uma emoção controlada, uma emoção baseada na lógica. Quando isso acontece, eu consigo ter uma lógica já entrelaçada com a mente abstrata. Daí a minha razão passa a ser um misto de razão e intuição. Né? Aí quando eu tenho a intuição resolvida, que é a mente abstrata, eu passo a ter então daí a mente abstrata entrelaçada com quem? Com a Mãe Divina. Daí eu tenho a minha mente abstrata entrelaçada com o próprio plano búdico. Quando isso acontece, começa o caminho de volta. Daí o plano búdico, que é o amor universal, ele vem e se esparge pela mente abstrata. Então a minha intuição toda ela é voltada para o amor universal, para a fraternidade universal. Quando isso acontece, isso transborda
para a mente concreta, e daí não é só a minha, já é para o plano, daí eu passo a ter uma lógica não mais baseada no academicismo, não mais baseada na coisa mecanicista, nem no tempo que a gente vê, nas coisas que a gente vê, mas eu passo a ter já uma lógica do amor universal, uma lógica abstrata, né? Quando isso acontece, isso esparge, isso transborda para o astral, aí o plano astral não recebe mais o influxo, né, aquela energia desnorteada que vem de um vaiu desordenado, né? Ele recebe a energia pura, né, do próprio plano búdico. Daí quem alimenta o elemental já é outra coisa. Ele passa a respirar profundamente, por exemplo. Daí você tem o quê? Você tem um astral baseado na lógica. Então, essa emoção, ela não tem razão de ser. Eu não posso odiar porque não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque é um irmão de evolução, né? Eu não estou amando, eu estou apaixonado. Então, esse tipo de discernimento é quando o astral começa a ter consciência. Misturou o astral com a mente concreta, você tem uma alma em harmonia. Quando acontece isso, o vital passa a direcionar as energias adequadamente para o sistema glandular, e o ser humano se transforma em uma unidade íntegra. E hoje não é. E parece uma coisa assim, não coerente falar em unidade íntegra, mas tem coerência, porque a gente é uma unidade aparente, mas ocultamente desintegrados. A gente passa a ser integrado. Nesse momento, eu tenho consciência absoluta, a ponto de entender o que é amor universal, né, no plano mais alto, e tenho consciência absoluta a ponto de saber até quando eu quero preservar a minha existência. Longevidade, sabedoria, equilíbrio, iniciação e trabalho a favor da lei. Você está tocando em assuntos interessantes. Nós estamos vivenciando mudanças que as pessoas, cada um vê da sua forma ou daquilo que crê. E ele vai alimentando tudo isso aí que nós já temos falado em programas anteriores, essas formas de pensamento. Cada um acreditando nisso vai alimentando essas coisas. Eu acho que eu só posso experienciar o amor universal se eu experienciar todos esses tipos de amor que nós estamos falando aqui. Passar pela experiência da paixão, passar pela experiência desse amor aqui terráqueo, vamos chamar assim, para poder saber, numa comparação, de sentir mais para frente. Vamos chamar de amor terráqueo, que daí coloca aquele conceito de se tem terráqueo, tem essa. Foi a palavra inadequada. Amor humano. Amor humano, perfeito, era isso. Isso. Amor giba, se quiser mais apropriado ainda, né? Por outro lado, a gente percebe também, as pessoas falam, puxa vida, vocês falam disso aqui, vocês falam lá, mas a gente vê coisas diferentes. E por outro lado, a gente sabe que esse amor do qual nós estamos falando hoje, apesar de ser menos visível, menos... as notícias nunca falam de amor, né? O amor não aparece como nós falamos no início do programa, mas ele tem uma força infinitamente maior a todos os tipos de paixão, de amor humano. É verdade ou não é? Ele é muito mais potente do que isso. Vamos dizer, tem 1 milhão de pessoas com todas essas apaixonadas com amor humano e tem 3 pessoas que conhecem o amor universal. Essas 3 pessoas conseguem transmutar todo esse 1 milhão de pessoas que não tem. É uma realidade ou não? É um fato. É que assim, e a resposta, a explicação muito simples, é que qualquer que seja o amor humano, qualquer que seja a paixão humana, qualquer que seja o sentimento humano, ele existe em um plano, né, graças ao amor universal. Então é como se qualquer paixão que existisse, ela só tem o direito de se chamar paixão e de acontecer porque ela navega num mar de amor universal, só que inconscientemente. Porque isso é bom a gente falar, porque tem pessoas que dizem, eu não vou nem fazer isso porque não adianta. E adianta muito, não adianta? Cada um fazer a sua partezinha. Dentro do princípio de que quando você olha para alguma coisa olha de volta. Exato. Né? Aí isso funciona. Né? Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te colocar num... Antes, termina. Não, vai, não, é maior. Pode falar que daí é mais coisa. A maior força hoje, que todos dizem, a energia que rege o planeta Terra é o sexo, a energia do sexo. Nós sabemos que a energia que rege o universo, que rege o cosmos, é a energia do amor. Vamos definir como a energia do amor. Nós estamos falando de amor universal. Não, mas pode dizer porque é certo.
certo? Como talvez o termo não seja apropriado, me corrija, por favor. Como enfrentar esta batalha? Quando a gente percebe a minha indignação, que eu sempre passo, eu vou procurar me manter controladinho hoje para ficar na harmonia, a minha indignação visual todos os dias, que você já me ensinou, você falou, olha para aquela coisa diferente do jeito que você olha, eu estou exercitando isso, mas isso não deixa com que eu não me choque com muitas coisas que eu vejo, mas eu já sou mais calminho agora. Então, a gente vai vendo isso e vai se horrorizando, entre aspas, transmutando, tudo bem, tentando compreender. Parece... Tá dando uma no cravo, uma na ferradura. Exatamente. A gente se harmoniza, mas se horroriza, mas se harmoniza. Porque isso, os dois estão em você ainda, senão você não tinha como descrever. Claro que porque eu acho inconcebível. Hoje eu disse, por exemplo, uma senhora ali, que eu presenciei uma cena, ela falou, nós temos que nos acostumar com isso. Eu falei, não, senhora, que é isso? Eu não tenho que me acostumar com isso. Eu não posso ser conivente com esse tipo de conduta. Pois bem, faz parte do processo disso tudo aparecer para ser transmutado ou tem alguma coisa errada? Não deve ter coisa errada, porque a lei é maior que tudo. Mas a lei, ela... Tanto a lei quanto as hierarquias em operação agora, nesse momento da humanidade, elas se limitam e param onde começa a ação da humanidade. Por isso que a humanidade tem livre-arbítrio. Porque nunca foi plasmada uma humanidade com o poder que nós temos. Então, às vezes, a própria lei se curva à decisão humana que interfere e a lei depois ela toma atitude para corrigir. Entende? Com relação a essa questão do sexo, é uma coisa muito interessante. Então, antes, a gente conversou aqui um outro dia, eu acho que antes a evolução ela se fazia em uma única direção. Então, eu gerava o meu seguinte, que gerava o meu seguinte. Então, para dar um passo evolucional, então era sem conta, assim, centenas de milhares de anos, milhões de anos para um pequeno passo evolucional. Daí, quando foi criada essa questão da separação do sexo em meados da raça lemuriana, quem interagiu para que isso acontecesse foram os Agnisvatas, né, que projetaram exatamente Fohat para que isso se separasse. A partir disso, então, o que demoraria centenas de milhares de anos para acontecer, acontece em uma geração humana. Né? O que acontece? Eu tenho um ser, né, da hierarquia masculina, Agnisvata, tem um ser da hierarquia feminina, Barishad, os dois se juntam, né? E aí então geram um novo ser. No gerar esse novo ser, todo o lastro, né, que existia em cada um é passado para frente e misturado. Então esse ser ele nasce com uma carga maior para resolver e com a competência maior para resolver. Resolve uma parte, se junta com o outro, gera um seguinte. Então, a cada vez que uma criatura humana é gerada, na verdade a evolução está dando um salto. Nesse aspecto, a questão do sexo, não da sexualidade nem da erotização. A questão do sexo ela é um instrumento de lei e foi um instrumento escolhido pelo planetário para fazer um saque contra o futuro em períodos curtíssimos, incompreensíveis à divindade anteriormente. E para fazer isso, teve que ser movimentado um conglomerado de forças cósmicas tão grandes que gerou a própria queda dos anjos, primeira coisa. Depois gerou a própria queda da Atlântida, porque a hierarquia caída, então teve prole com os humanos, com as filhas, com a hierarquia humana da época. E aí os filhos desses eram o que as lendas têm como os titãs. Os titãs eram filhos, né, de Atlantes, né, com seres das hierarquias que desceram, que tinham por função gerir e reger a raça humana, não criar com a raça humana. Tá? Então, a força que tem esse conjunto de ações que a gente chama hoje de sexo. Só que em determinado momento, isso passou a ser usado como um instrumento de controle da população através da impressão que é lazer. Então, aí se partiu da questão do sexo
para a sexualidade e para a erotização. E aí se bate numa coisa assim muito séria, né? Pode Não falar. nos coloca em risco de novo? Não nos coloca em risco? Tivemos a queda dos anjos, tivemos a segunda... Por que não? Não, porque a vitória de Deus foi integral e radical e a origem do saque contra o futuro, a origem do atalho humano, ela já está no seu devido lugar. Então, o que acontece agora não é nem falha de interpretação, são acontecimentos que têm por função trazer à tona o que estava oculto já há alguns milhões de anos e que não estava resolvido. A queda, né, do ponto de vista de sacrifício de divindade, de lesa humanidade de maneira global, isso é impossível de acontecer. Não acontece, de jeito nenhum. Ótimo. Não. E a gente falou no outro dia que por mais esquisito que seja o ser humano, ele tem condição de atrapalhar a sua própria existência e o entorno imediato. Isso. Se ele for atrapalhar a existência do gênero como um todo ou agir de maneira a atrapalhar a lei, a própria lei reage, né? E ele é privado do direito à vida. Porque você falou agora há pouco do livre-arbítrio, que o ser humano tem ainda, através do livre-arbítrio, a condição de atrasar, de fazer uma série de coisas. O livre-arbítrio é uma coisa que foi dada só ao ser humano, à humanidade viva, porque nunca um conjunto de forças tão grande foi colocado na mão de uma hierarquia, né? Que essa questão de juntar a hierarquia para criar o seguinte, e aí você cria o seguinte fisicamente, você cria o seguinte astralmente, quer dizer, você tem uma emoção, você cria o seguinte, na mente concreta você tem uma ideia, você tem um conhecimento, você cria o seguinte abstratamente, você intui alguma coisa, então é dado para esse conglomerado de seres que a gente chama de humanidade, o poder de criar fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente. Então você pode fazer a bagunça que quiser em todos os planos cósmicos, a não ser Atman, Budi e Manas, né? Por quê? Porque você não tem caminho para lá. Porque em algum momento, então, houve essa intersecção entre o humano e o divino e a humanidade está fazendo essa farra que tem feito até agora, né? Mas daí caminha para ser resolvido. Então, o processo está em caráter de irreversibilidade. Em termos de lei, então, não corremos mais esse risco que você acabou de definir. Não dá para a gente até ir um pouquinho mais adiante, Grego. O processo está consumado, não está visível. Consumado, perfeito. Ele não está visível. Como é que é? A humanidade será infeliz enquanto fizer do trabalho um sofrimento e do amor um pecado. Alguma coisa parecida. Exatamente. Dito por ninguém mais, ninguém menos que o planetário da Ronda, Devavani, o anjo da palavra, né, o sexto planetário, Henrique José de Souza. Por falar nisso, dia 24 de fevereiro próximo passado agora. Outra semana, a semana que passou, né? Comemorou-se, né, uma data célebre, 61 anos da chegada de Maitreya. O que significou essa celebração? Claro que se eu estou fazendo a pergunta... Quando ele começa a engendrar as perguntas... Se eu estou fazendo a pergunta, é porque a pergunta apareceu. Ele olha, ele segura o microfone, ele vira um pouquinho assim, aí começa, fica olhando assim, mas é um sujeito. Eu aprendi com você. Ela aparece aqui, eu capto e te passo aqui. Mas é um sujeito. Eu gostaria que você falasse sobre a data 49/2010, 24 de fevereiro. Nós estamos falando de amor. É exatamente isso. É o que eu ia dizer, já disse. Se você continuar falando, eu vou só... Você vai embora, né? É bem isso aí, né? É a própria plasmação do amor universal e uma criatura, Senhor dos três mundos, Maitreya, né? Do humano, que tem no meio, em cima e embaixo. E você perguntou antes a questão da lei, veja como tem a ver, né? Você perguntou, então, se daí pode ter um revés da lei, pode ter uma queda, né? Então, antes podia, né? E aconteceu várias vezes. Então, a divindade sempre veio, foi antropomorfizada, se projeta nela o amor universal, ela cria um código de linguagem e tenta passar um conteúdo para uma parte da humanidade, faz um trabalho, a humanidade reage, quer dizer, o próprio astral, o próprio karmano reage, aquele trabalho é interrompido, aí gera karma para ser resolvido e esse ser deixa de existir. Passa um tempo, a lei tenta de novo, e aí vem e nasce um em cada lugar. Sempre foi assim, como se fosse um eletrocardiograma, né? Sim. Nasce, sempre, né? Então, tem o bijan dos avataras no início do ciclo, então dali começa a emanar,
né, as diretivas, e sempre um para cada povo, com código de linguagem próprio, com uma escrita própria, com uma linguagem verbal própria, com objetivo próprio, Bem e com uma isso. abrangência também muito própria, né, e muito delimitada. E com uma dificuldade muito grande, porque ele tem que aprender a conviver com a humanidade, tem que aprender a geometrizar, que é controlar a mente concreta e o astral, que é uma coisa que é inerente só ao ser humano, a divindade não sabe fazer isso, né? E geralmente apanha e não faz o que tem que fazer, não é? E isso aconteceu com todos tiveram que ser preparados, independente de quais sejam, todos eles ficaram um tempo. Só que é o seguinte, a lei, ela aprende do ponto de vista humano. Então, cada existência humana, né, onde a lei foi antropomorfizada em um avatar, em um bodhisattva, em um Buda, né, independente de quem seja um adepto, qualquer que seja, né, esse aprendizado, esse corpo de experiências humanas, aí já vivenciado pela própria divindade, ele toma densidade e sempre o que vem, né, ele é o resultado do anterior, porque a lei está aprendendo a geometrizar. Em determinado momento, aí então foi dito o seguinte, não, agora a gente vai colocar ordem na casa. Esse tempo de ir e vir, esse tempo do sobe e desce, de vem, aprende, faz um pouquinho, esse acabou. Nós vamos colocar ordem. E aí então a divindade, né, o próprio amor universal e a divindade como um todo planetário se antropomorfizam como gêmeos. O amor universal toma corpo humano. A própria Mãe Divina se manifesta e vem agir entre a humanidade. E o planetário do futuro vem agir entre a humanidade. Nunca um aparelho um aparelho manúsico, um aparelho cósmica de tal potência, né, veio para interagir, aprendendo humanamente. Só que por conta do que já tinha sido aprendido anteriormente, foram preparados de maneira diferente, foi criado um entorno, e mesmo assim, né, ainda houve um procedimento, um processo, que fez com que se alterasse o plano original. Quando se alterou o plano original, aí é como se tivesse sido dado carta branca a esse que veio, né? E aí então ele passa por vontade própria, porque ele é a própria vontade, ele é o eterno em existência, dele e dela, a Mãe Divina antropomorfizada, passa a fazer um saque contra o futuro, para o humano e para o divino, passa a mexer no passado, presente e futuro humano, passado, presente e futuro divino, em cima, em meio, no meio e embaixo. Mistura os 4 quadrantes, que então assim, é o passado, né, e o futuro da humanidade e o divino, né, é o divino, né, o humano, ou o divino e o humano, mistura tudo e cria um ponto central. E para esse ponto central converge todo o amor universal. Converge toda a potência do planetário para resolver o quê? Uma coisa que tinha acontecido e que tinha colocado a humanidade inteira em desvio lá atrás na queda dos anjos. No outro sistema planetário, no terceiro, que antecede até o nosso próprio conceito de vir a ser. Quando isso acontece, esse poder do amor universal antropomorfizado e o poder do saque contra o futuro do próprio planetário começa a colocar as coisas em ordem. Nesse ponto, então, esse que tinha optado por um atalho cósmico, daí criou o conceito de não e de mal humano, né, assume o seu lugar, as coisas todas tomam o seu rumo e aí então, né, é preparada a vinda do que viria a ser e que veio a ser e é a síntese desse processo. Que síntese? É como se todas as experiências de todos os avatares que existiram anteriormente para tentar colocar a humanidade em ordem, mas toda a experiência dos planetários, mas toda a experiência da própria Mãe Divina, mas toda a experiência das hierarquias anteriores, né, do reino vegetal, animal, mineral, tudo isso se une, né, e toma forma humana. Por que esse processo está demorando mais do que os bodhisattvas e os avataras anteriores, pelo menos o que a gente sabe através da história? Você só faz pergunta boa. Né? Por quê? É uma coisa muito interessante. Estão falando em linguagem terrena, tempo terreno. Sim, eu sei. Não, tá certo. Então, assim, o Joshua, aí ele veio, aí foi trocado, daí nasceu com o irmão gêmeo. E então, ficou longe dos 13 aos 30, saiu de cena. Ficou lá em Caleb, na Líbia, ficou em Kut, que é na pirâmide inversa que tem embaixo da pirâmide do Cairo, né? Ficou se alfabetizando humanamente, se preparando, voltou lá para a região da Galileia, fez uma confusão, fez alguma coisa que tinha que fazer e tal. 3 anos e foi embora de novo. Para a Índia.
né? Isso. Um foi e desceu tal. Aí veio Buda, viveu um tempo, veio Krishna, viveu um tempo, são sempre uma coisa pontual, e era assim, acende a vela, bota um copo em cima, acabou o oxigênio, acaba. E daí dessa vez não, dessa vez, Daí a aí, pergunta. aí é que está a questão, é que assim, dessa vez, o processo que foi engendrado para que esse conjunto de seres nascesse, para que o amor universal se antropomorfizasse, né, para mudar a humanidade, ele mexeu com o cosmos inteiro. Então, esse é o último. E ele não é nem Bodhisattva, né? Ele é um avatara mesmo, né? Não, ele tem nele, em ele, né, a própria consciência do planetário da Honda. Perfeito. Né? Então, assim, é o resumo de tudo que poderia acontecer em termos evolucionais, é o resumo da própria expectativa humana com relação à divindade e o resumo da própria expectativa divina com relação à humanidade em um ser, que é um conglomerado de consciências que não vai vir para pregar, ele não vai assim aparecer na Praça 15 e se dar o luxo de reunir meia dúzia, não. Sim. Ele é um transformador de plano grego. Sim. Essa que é a diferença. É por isso que essa questão do tempo. É que daí está agindo em um tempo que nunca foi dado para os outros agirem. Antes eles tinham alguns anos para agir e uma população pontual. Agora não. Ele age em um plano que é o sempre, que a gente conversa tanto aqui. Então, em mudando o sempre, em mudando os planos, ponto. Acabou. Para que também não haja fazer. o que está havendo hoje ainda, que é resquício de todas aquelas, né? Não haja não, o apego isso, religioso, vamos dizer. Não, mas isso tem que acontecer, Grego. O Salvador, não, mas isso essas outras conotações que as pessoas tem que acontecer porque assim é a única maneira das dores humanas delas tomarem corpo e virem no sentido de vir e virem no sentido de ver a luz do dia, né? E que luz do dia é essa, né? É a luz do amor universal, é a luz do dia da Mãe Divina, é a luz do dia do quinto sistema de evolução e por conta disso que o céu é azul, é a luz do dia da existência de Maitreya e Mitradeva, é a luz do dia da redenção do próprio gênero humano. Então todos os erros têm que vir à luz do dia, têm que virem para a luz, têm que ver a luz. Entende? Então, e isso que acontece nesse sentido, então, o erro em adorar alguém, o erro em estar em uma religião, o erro em errar, isso tudo é uma coisa do ponto de vista evolucional bem-vinda, mas aquilo que a gente conversou, quando o erro acontece, eu tenho que ver que conglomerado de força que gerou aquilo e não a pessoa que está servindo de veículo para que ele aconteça. Tudo que você está falando tem coerência histórica, vamos dizer, porque as pessoas se baseiam na história. Uhum. Que realmente em todas as sociedades esotéricas, exotéricas, ocultistas, tudo, você percebe que termina, cada um denomina com o que quer. Maitreya, não tem depois a Ordem 33, que é a Ordem do Ararat, tem mais uma, né? A Ordem de Maitreya. A Ordem de Maitreya, e você percebe que não tem mais. Quer dizer, se tivesse alguma coisa para frente, até em questão de religião, né? Eles dizem que esse Papa hoje, o Bento, seria o penúltimo, que teria o último que chamaria Pedro. Mesmo assim, vamos dizer, está tudo caminhando direitinho até nesse aspecto, ou seja, realmente estamos próximos de alguma coisa. Historicamente, já que as pessoas gostam de se apegar em história. Nós não estamos próximos, nós estamos em alguma coisa. Não, nós estamos sim, na mas própria nunca alguma estivemos coisa. tão próximos nós estamos agora. próximos de ver, né, isso que a gente agora se recusa a aceitar e a ver. Né? E aí daí não é ver um ser, ver uma pessoa. Nós vamos ver o novo dia do gênero humano, né? Que é uma coisa memorável. Né? Já existe, né? Só que ainda não está visível para quem não quer. Então, voltando ao que a gente tinha conversado antes, na questão das graduações do amor, né? O quanto se pode amar humanamente, independente do quanto você ame humanamente, é um amor humano. Quem alimenta esse amor humano que você pode ter ou não é o amor universal, mas só que o teu amor humano é inconsciente. Então, a diferença entre uma paixão, né? O amor que você sente quando acaba a paixão, o amor que a mãe sente pelo filho, o irmão pela irmã, o irmão de fraternidade pelo irmão de fraternidade, o irmão de obra pelo irmão de obra, independente de qual seja, ele sempre é graduação, né, do amor universal
entrelaçado com o meio onde ele se manifesta. Quanto mais sublime esse amor que você sente, quanto mais desapegado esse amor que você sente, mais próximo ele está da sua origem. Por decorrência, maior expressão ele é do amor universal. Por assim, eu vou dizer assim, eu amo você pra caramba, porque você é meu irmão de trabalho, né? Muito bem, só que quando eu digo assim, você, né? Eu estou fazendo com que tudo isso que eu sinto, né? Perfeitamente. Ele se afunile, se estreite, se esprema, fique pequeno, não sei o que, eu digo você. Sim, mas eu represento tudo aquilo. Mas eu não estou dizendo assim, você, eu estou dizendo assim, você, né? Então, você é meu irmão de fraternidade, né? Então, eu peguei e exprimi, né? E eu não posso dizer assim, pô, eu amo você, assim, tenho todo o amor, o amor universal direcionado a você. Não pode, porque não tem como eu pegar tudo isso e espremer, juntar, tá sentindo o tamanho? E quando se espreme chega a esquentar, então eu não consigo esquentar isso, não consigo espremer, não, eu tenho assim, não, eu amo, né, o gênero humano, eu amo a humanidade, aí é toda a humanidade, daí tudo isso que é o amor universal, ele se projeta sem se espremer, ele se projeta com toda a sua intensidade e como uma... Porque ele não tem limites, né? Ele fica ilimitado. Como uma garoa que vem amainar um dia de calor, então ele vem e cai sobre a humanidade. Toda a humanidade, visível e invisível. Por quê? Porque o que direciona e o que faz com que eu dirija o meu amor para alguém é o meu julgamento. Então eu uso o astral e a mente concreta para direcionar e dizer, não, só aquele que está certo é que eu gosto. O outro que está errado, eu não gosto, não. Aí eu acabei de inutilizar, né, a minha ação enquanto ser humano baseada em um julgamento, que eu não posso ter. E o planetário diz, quando alguém errar, eu devo dizer, meu Deus, errou naquele homem, porque é o mesmo. Você é o mesmo, com certeza. Então eu digo assim, não, ele não está errado, é o erro nele se manifestando e então eu analiso, eu olho e amo profundamente, tanto ele quanto o erro, porque o erro, quando for visto por mim, ou por você, ou por vocês, por qualquer um de nós, ele deixa de ser um erro. Ele é uma existência humana, né, criado pela humanidade, plasmado pela humanidade, através de centenas de milhares de anos, que foi alimentado inconscientemente, que de repente é dado a ele o direito de quê? De se sublimar e ser o que ele era na origem. O que o ódio é na origem? Amor. O que o medo é na origem? Coragem. Coragem, sim. É só uma... O que a paixão mais absurda é na sua origem? O amor universal exprimido para uma única pessoa. Então, a forma de se manifestar sem possibilidade de erro, né? O amor universal é você amar a todos indistintamente. Tem um termo que se chama, eu acho que é Bhakta, que é aquele que ele aprende através da meditação, do bem viver, da contemplação, do entendimento. Ele aprende a manipular e a vivenciar de tal forma o amor universal nele, que ele passa a ver todas as criaturas de uma forma igual. Quando eu vejo a criatura de uma forma igual e eu amo indistintamente o mineral que está nesse vidro, né, e o átomo que te alimenta e você enquanto indivíduo, enquanto eu amo e eu compreendo indistintamente, eu passo a ter uma coisa que daí é um prêmio, né, é um privilégio, sabe o que é? É o código de linguagem da coisa em si. Aí então eu consigo conversar ou com o elemental, ou com você, ou com um pássaro, ou com um animal. E aí na história tem uma narração de um ser que ele conversava com os animais. Sim, né? tem. Que a igreja chama de São Francisco, de Assis. E é uma coisa comum e que é completamente plausível e atingível e desejável e possível para qualquer um de nós. Basta saber o que fazer. No momento que eu sei o que fazer, eu começo a olhar para as coisas como um todo, eu digo assim, não, eu me identifico tanto com o sol, quanto com essa pedra, quanto com você, quanto o erro que se manifesta, todas as coisas para as quais eu olho, elas tendem a querer conversar comigo. Quando eu olho para você, e você fala grego, eu falo português, nós vamos tentar chegar no meio termo para a gente se comunicar. Sim. A necessidade de se comunicar
ela existe muito mais entre o visível e o invisível do que dentro do visível. Então, quando eu olho para alguma coisa, eu olho para o bem, para o bom, para o belo, para o futuro, para o amor universal. Isso tende a, obrigatoriamente, buscar um caminho para conversar comigo. E ele só conversa acontecendo. Quando, então, isso acontece, eu começo a ter o código de linguagem para aquele meio. Quando eu tenho o código de linguagem, eu vou e eu descrevo para você. Como é que eu descrevo? Quando eu vou descrever para você o amor universal, eu vejo, trago no meio das mãos e espremo só para te mostrar. Depois eu largo. Por quê? Porque eu sei qual é que é o código de linguagem. Esse que é o caminho. Quanto mais pequeno, quanto mais pontual, quanto mais circunscrito for o nosso amor, o nosso pensamento, o nosso julgamento, menor é a capacidade do cosmos se expandir ali. E aí, quanto mais constricta a coisa, maior o sofrimento. Quanto mais intensa a paixão, maior o sofrimento. Quanto mais intenso o ódio, maior o sofrimento. E o que é o sofrimento? O sofrimento é só o desgaste, né, vital e o desperdício que você tem para tentar manter coeso e vivo um acontecimento, como é, por exemplo, uma paixão ou um ódio. Um ódio é um conglomerado. Você tem que alimentar esse ódio que está abraçado com outro. Todos eles entrelaçados, assim, não, isso é o meu ódio dessa mesa porque ela tem pé cinza. E eu tenho que me lembrar que eu odeio essa mesa. Só que para eu alimentar cada um desses seres, eu gasto vida. Né? Com certeza. E isso daí gera aquele movimento que a gente conversou no início, que é a mudança de temperatura e os ares de Vayu no astral, e aí eles reavivam e vitalizam o entorno. Daqui a pouco eu odeio a mesa porque tem pé cinza e também esse tapete porque tem listras. Só que para manter o ódio vivo é uma coisa muito dispendiosa, é uma coisa muito, muito desgastante, é uma coisa muito, assim, consome muito a vida. Né? E aí isso que causa a dor. Então, aí vem a dor da paixão, a dor do ódio, a dor da perda, a dor do medo, a dor do desconhecer o futuro, a dor do medo do invisível. Todas as dores é porque eu plasmo alguma coisa e eu alimento, e aquela alimentação inadequada, que é contra a lei, aprisionando o amor universal. Porque imagina assim, veja que poder que a gente tem. Eu uso o amor universal que é dado a cada um de nós, crio um conjunto de elementares chamado ódio e digo assim, eu odeio aquela pessoa. E continuo odiando aquela pessoa a vida inteira. Veja o esforço cósmico, né, que eu estou fazendo e o poder que eu tenho para conseguir manter vivo e alimentado aquele conjunto de elementais durante anos e anos e anos e anos. Aí você vem e diz, não, eu te perdoo. Magicamente, aquilo ele é dissociado. Quando aquilo é dissociado, né, aí então cada um por si se esvai, né? E você passa a ter um novo influxo de energia. Só que deu perdão, essas coisas assim, que daí as igrejas usam muito, só tem valor se for consciente, senão só falar não adianta nada. Bom, aquele que pronuncia uma palavra sagrada sem o conhecimento do seu exato significado, né? A palavra sagrada pronunciada sem o conhecimento do seu exato significado, pouco ou nenhum valor possui. E essa palavra sagrada pode ser eu te amo, eu te perdoo, eu desejo, eu quero, né, dentro do vontade, sabedoria, atividade, quer dizer, tudo que você pronuncia é uma palavra sagrada. Se você não sabe o que está fazendo, não adianta nada. Você pensa que fez, mas não fez. Pensa que ama, mas não ama. Pensa que é apaixonado, mas não é. Pensa que odeia, mas não odeia. Está mandando realizar, mas não realiza. E aí o que acontece? Esse conjunto de coisas, de desperdício e vitalidade, ele priva, né, a humanidade e priva você de uma experiência que é a única experiência que não foi dada ainda à divindade. E sabe qual que é? Qual? Felicidade. Está vendo? E por falar em felicidade, estamos em cima aqui, a felicidade, o amor, isso que nós falei para o Jorge aqui, dia 24 de fevereiro, próximo passado, completou 61 anos. De um evento cósmico. Um evento cósmico, que mudou exatamente. Toda a história do gênero humano. Perfeitamente, e que é a mais pura expressão de todo esse amor que nós acabamos de falar aqui hoje. E aí, então, quando você se distrai, né, nessa busca pela dor e você perde o contato, assim, você deixa de olhar a felicidade, que a felicidade ela é um plano inteiro. Sim. E nesse plano inteiro está a harmonia universal, está o amor universal, está a mãe divina, está todo mundo. Quando você deixa de olhar para você. Deixou de olhar, você perde o contato com o significado da felicidade. Felicidade, fel, fem, feto, fecundo. Né? Então, você deixa de poder
fecundar adequadamente o astral, a mente concreta, você deixa de ser permeável ao influxo da própria divindade, a vida em você não flui, a vida fica pesada, tudo dá errado, você sabe, o dia é cinza. Então, você vive num mundo que só existe para você. Onde o professor fala também, trago-vos um novo estado de consciência. Não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Maravilha. Só se sofre, isso a gente tem que ter sempre em mente. Nós só sofremos no nosso próprio mundo. Fora do mundo de cada um, só o que existe é a felicidade suprema da divindade, onde a gente está mergulhado no amor universal. Maravilha. É a realidade. E com essas palavras, né, então, resta-nos, né, agradecer, Jorge. Imagina, eu que agradeço, obrigado. Essa celebração da qual você fez parte, né? É uma coisa muito legal. Então, só podemos deixar o nosso grande abraço. Fraterno abraço, até sempre, fiquem em paz, sejam felizes e lembrem que cada um constrói aquilo que vive. Então, por que não construir uma coisa adequada de acordo com a lei? Aquele abraço. Fiquem em paz. Até Fraterno sempre. abraço.